Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar na prática como o CRM Plumes pode turbinar sua produtividade com automações inteligentes. E o melhor de tudo, isso sem precisar perder tempo nas tarefas manuais. No vídeo de hoje eu separei 3 automações incríveis para que você possa aplicar no seu dia a dia e facilitar o uso do seu Plumes. Primeiro delas é editar automaticamente um título de um negócio usando fórmulas que concatenam campos. A segunda automação é preencher um campo com os e-mails do cliente e do vendedor responsável. E, por fim, utilizar esse campo onde eu preenchi os e-mails para enviar automaticamente o e-mail para o cliente e para o vendedor, usando a automação que a gente executou. Tudo de forma simples e automática. Então vamos lá para a primeira automação. Aqui eu vou mostrar primeiro, dentro de administração, a parte de automações, onde nós realizamos todo o cadastro das automações do Plumes. Uma delas é dentro do negócio, que é onde eu preciso executar. Então eu tenho algumas etapas dentro do meu negócio, eu tenho um funil criado e eu preciso executar alguns processos dentro dele. Então, para que eu possa executar essa primeira etapa, que é alterar o título, eu preciso criar uma automação. Então, por prática, como que eu faço? Primeiro ponto, eu tenho que clicar aqui em nova automação e ele vai abrir essa tela para mim. Vai abrir para eu colocar uma descrição, colocar o gatilho, ou seja, o que deve ocorrer para que essa automação funcione. Depois eu coloco algum filtro para minimizar erros dentro do sistema, ou seja, minimizar que essa automação ocorra o tempo todo, então tem que ter alguns filtros. E o que ela vai fazer quando a automação entrar? Ela vai executar alguma ação. Então nós temos que executar isso. Então já tenho ela pronta aqui para facilitar, vou voltar e vou clicar aqui em cima. Primeiro de tudo, antes de criar uma automação, você tem que definir o nome. Então, eu tenho que definir primeiro aonde que ele vai funcionar, para quem ele vai funcionar e como ele vai funcionar. Então, para quem ele vai funcionar? Para o funil de fábrica no estágio recebimento. O que ele vai fazer? Ele vai editar o título. E quando ele vai editar esse título? Quando um item for alterado. Então, facilita depois para a gente procurar entre N automações que tiver dentro do sistema. Pode ver que eu tenho 27 automações e eu preciso procurar. Então, fica muito mais simples eu vir aqui e pesquisar. E aí pode ver que ele traz exatamente 3 automações que executam no funil de fábrica. Tudo bem? Então, a primeira, que é do título, e vamos verificar como ela foi criada. Então, primeiro ponto, eu quero quando o item for alterado. E quando a gente fala item alterado, eu estou falando de negócios. Então, quando esse negócio for alterado, qualquer informação dentro do negócio, que seja dentro do funil de fábrica e seja dentro do estágio recebimento na fábrica, ele deve fazer o quê? Editar os dados. E ele vai editar o quê? O título do negócio. Então, eu estou numa entidade de negócio e estou olhando o campo de título desse negócio. E aí eu vou usar uma fórmula. Vou editar aqui para vocês verem como que foi criada essa fórmula. Então, pode ver que eu coloquei aqui um if dizendo se o nome do cliente final, que é um campo que eu tenho lá dentro do negócio, estiver diferente de vazio e o campo número do pedido factory mais cliente mais nome do cliente final. Então, ele só vai executar essa informação que está dentro aqui da chave se esse campo nome do cliente final estiver diferente de vazio. E aí ele vai levar o número do pedido, o nome do cliente e o nome do cliente final. Se não, ele vai levar somente o número do pedido e o nome do cliente final. Então, essa fórmula faz com que ele edite esse campo. Então, você pode ver que eu estou no campo de título. Tá bom? Então, vamos ver funcionando esse campo. Então, eu vou voltar aqui dentro dos meus negócios. Vou aqui dentro do meu funil de fábrica da forma funil.
Então, pode ver que eu estou no formato funil. E eu vou iniciar aqui a criação de um funil. Perdão, criação de um negócio. Novo negócio. Eu não vou preencher mais nada a não ser o nome do cliente. Então, primeiro eu vou colocar um cliente que nós vamos usar para os próximos testes, chamado cliente com e-mail. Então, esse cliente ele é um cliente cadastrado que tem e-mail. E eu vou colocar o contato desse e-mail, desse cliente, também um contato que tem e-mail, para que a gente possa executar a simulação. Coloquei as duas informações, então eu tenho um cliente que tem um e-mail e eu tenho um contato que tem um e-mail. E eu vou clicar em salvar. Ele pode ver que eu não estou inserindo o título no card e eu não estou inserindo o e-mail que eu quero que envie. Este é o campo que nós vamos usar em outras automações. Eu vou salvar. Ele incluiu o nosso card. Pode ver que no momento em que ele incluiu o card, ele já salvou aqui o e-mail. Mas, Célio, me explica, por que ele salvou o e-mail? Ele salvou porque nós temos uma outra automação que eu vou mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui em administração, vou em automações, vou clicar em negócio e eu vou aqui para o segundo campo, segunda automação, que é o campo que edita aquele campo de e-mail. Então, vou clicar nele e a mesma coisa, eu coloquei que ele vai funcionar no funil de fábrica, nas pendências comerciais. Então, onde que é as pendências? Eu vou duplicar a minha tela para que eu possa trocar as abas do navegador. E aí eu consigo mostrar de uma forma mais clara. Eu estou aqui dentro do nosso funil e vou abrir o negócio. Pode ver que eu tenho um campo aqui chamado e-mail, contato ou cliente mais vendedor. Quando eu volto ali na minha automação, eu estou dizendo, ó, pendências comerciais, é no estágio. Então, eu estou no funil fábrica em pendências comerciais. E o que ele deve fazer aqui dentro? Editar o campo e-mail do contato e cliente vendedor. É isso que ele deve fazer. Editar esse campo. E quando eu faço o quê? Uma criação. Então, está aqui o gatilho. Ó, quando o item for criado. Que item? Um negócio. O negócio foi criado, ele edita esse campo. E para que eu possa deixar filtrado, eu só quero que essa automação ocorra se for no funil de fábrica e dentro do estágio pendências comercial. E aí sim ele pode editar o dado exatamente o campo que nós queremos. E essa fórmula fica aqui dentro. Então, eu vou colocar por fórmula. E quando eu clicar aqui em editar dados, eu tenho essa fórmula. Então, o que é essa fórmula que ela está fazendo? Ela está verificando primeiramente se o cliente é tipo empresa, ou seja, se aqui dentro do cadastro de clientes, esse cliente aqui, ele é do tipo empresa. Como é que eu sei que ele é do tipo empresa? Existe um campo, aqui nós podemos adicionar o tipo de cliente. E aí ele mostra se é tipo empresa ou tipo pessoa. Empresas são CNPJs e pessoas são contatos desta empresa ou contatos pessoa física que você vende. Também serve. Então, nesse caso, eu tenho esses contatos que podem ser amarrados a esses clientes. Então, pode ver que é do tipo empresa. Então, se ele é do tipo empresa, que eu estou fazendo o meu negócio, vamos voltar na nossa automação, ele verifica se o contato não está vazio, se ele não está nulo, se ele não está indefinido, verifica esses itens e aí, se tiver tudo válido, ele pega o contato do e-mail, mais o contato do usuário. Esse usuário, ele é o contato responsável pelo negócio. Onde vai estar esse e-mail? Aqui embaixo. Então, eu tenho aqui quem é o responsável? O Célio. Se eu clicar aqui no Célio, olha para quem é o responsável dele, ó, suporte.plumes@outlook. Então, ele vai enviar um e-mail para esse aqui. Então, neste campo, ele puxou. E quem ele puxou também? O contato do cliente. Então, se eu voltar em negócio e clicar nele, ele pode ver que ele preencheu contato Plumes mais o suporte. Porque o campo contato está preenchido, não é inválido, não é null. E aí, ele vai pegar também, além do contato, o e-mail do responsável do negócio e gravou nesse campo, ok? Então, essa é a segunda automação. Então, ela edita o campo de negócio para cadastrar os e-mails do cliente e do vendedor responsável e assim você deixa salvo no próprio negócio quem está envolvido na comunicação. Isso é muito útil para centralizar as informações e não precisar buscar dados em lugares diferentes.
Agora vamos efetivar a automação, a primeira automação, que é edição de dados aqui. Por que ela não foi editada ainda? Porque eu não preenchi. E eu informei para o sistema que eu só quero que a automação funcione quando eu tiver em recebimento de fábrica. E faz justo ele funcionar dessa forma, porque eu preciso aqui, em pendências comerciais, preencher esse campo. Então, eu vou preencher com um número do pedido e eu vou preencher com o nome do cliente. Então, eu vou colocar aqui cliente final 01. Então, nome de cliente qualquer. Eu estou dando exemplo que o nome do meu cliente é cliente final 01. Vou salvar. Salvei as informações. Pode ver que eu tinha uma tarefa, né, para executar essas pendências comerciais. Essa tarefa é feita em outra automação, que é executada na automação de funil. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Então, vou em funil, menu, configuração de funil, e eu tenho uma automação aqui logo na primeira etapa. É uma automação de funil que, quando ele entra no estágio, ele cria uma tarefa para um dia útil. Então, ele entrou no estágio, ele cria uma tarefa com uma mensagem, ó, pedido na fábrica, pendências comerciais. Então, a pessoa consegue ter aí até um dia útil para resolver essa pendência. Então, por isso que ela criou. Então, como eu já resolvi, vamos voltar aqui para o nosso funil. Como eu já resolvi essa pendência, não tenho mais nada para preencher, eu posso clicar como finalizado e clicar agora avançar para a próxima etapa. Antes de clicar, vamos voltar nas automações. Eu vou fechar essa aqui que vocês entenderam, porque ele pegou do contato. Mas vamos supor que o do contato estivesse vazio, aqui embaixo ele fala que é para pegar do cliente. Então, uma automação com uma fórmula que ele valida. Se tivesse vazio lá o contato, ele pegaria o contato, o e-mail do cliente. Agora, se os dois estiverem vazio, ele não vai mandar nem e-mail para o contato, nem e-mail para o cliente, ia mandar só para o vendedor, que é o responsável. Depois nós podemos voltar aqui para olhar melhor essas automações. Vou fechar e eu vou aqui voltar no editar título. Então, pode ver que eu quero que ele funcione só no recebimento, e ele vai editar título, e eu já tinha mostrado a fórmula para vocês, como ia funcionar. Então, eu vou voltar, e agora eu vou executar. Eu vou colocar avançar para a próxima etapa. Cliquei em avançar para a próxima etapa. Nesse momento, já ocorreu a atualização atrás, ou seja, já ocorreu o funcionamento da minha automação. Se eu clicar agora aqui em automações e vier em histórico de automações, pode ver que agora foi exatamente essa automação, recebimento para editar o título. Agora ela executou. Antes ele tinha executado essa daqui, que foi para editar o campo de e-mail, e agora executou para editar o título do negócio. Então, se eu volto lá dentro do negócio e dou um F5 para ele atualizar o meu navegador, pode ver que ele já atualizou. Ele pegou o número do pedido, mais o nome do cliente, mais o nome do cliente final. E aí, dessa forma, você consegue alterar o título de uma forma mais automática. Isso ajuda a organizar melhor os seus negócios, evitar confusões com nomes genéricos. Exemplo é juntar esse nome do cliente com um código ou um produto específico. Você sempre terá um título padronizado. Espero que vocês tenham gostado deste tipo de automação. Então, falamos da automação número 1, da automação número 2. A automação número 1 é editar títulos de negócio. A automação número 2 é preencher campo com e-mail. E agora nós vamos usar a ferramenta para uma automação para pegar esses dados de e-mail, enviar para o contato Plumes, enviar para o suporte, que é o vendedor, e também criar uma interação aqui dentro, para quem entrar dentro do card saber que ocorreu aquele envio de e-mail também. E como que nós vamos fazer isso? Vou voltar lá para nossas automações. Agora, essa é a cereja do bolo, né? A terceira automação para completar esse fluxo. Aqui o sistema vai enviar automaticamente o e-mail. Então, nós vamos entrar dentro dessa automação para o cliente, para o contato do cliente ou para o cliente. Se o contato estiver vazio, ele vai mandar para o cliente. Então, depende do e-mail que foi cadastrado lá naquele campo com a outra automação. Ele utiliza os campos de e-mail preenchidos na automação anterior e também pode incluir uma automação de interação para deixar tudo ainda mais completo.
Ou seja, o cliente recebe a confirmação, o vendedor é notificado e você garante aí uma comunicação rápida e profissional. Então vamos olhar detalhado essa automação. Primeiro ponto, como eu já tinha falado, vamos avisar que tem que colocar lá o funil de fábrica, o estágio que ele vai executar a operação. E informar o que ele vai fazer e como ele vai fazer. Então ele vai enviar o e-mail somente se ele for alterado. Então se o negócio for alterado, então está aqui o gatilho, ele vai enviar o e-mail. Quando? Quando estiver no funil de fábrica e quando for o estágio PCP. E ele envia exatamente este e-mail. Se eu definir aqui um e-mail automático, ele será o remetente, ele sempre será noreply@plumes.com. Se eu definir aqui um usuário pré-definido, eu posso escolher um usuário dentro do sistema, desde que este usuário esteja configurado a integração de e-mail. Então, eu tenho aqui no meu cadastro de e-mail, no menu e na configuração de e-mail, eu tenho aqui o envio de e-mail configurado e eu tenho o recebimento de e-mail configurado. Quando eu faço isso com o meu usuário, o sistema ele possibilita aparecer esses usuários aqui. Para quê? Eu posso usar o e-mail daquele usuário cadastrado. Então, se eu for olhar aqui, o e-mail cadastrado desse usuário é suporte.plumes. Então, o remetente vai ser suporte.plumes. Quando eu voltar aqui novamente na automação, vou deixar do jeito que estava. Eu também posso selecionar um usuário para ser avisado caso o envio do e-mail falhe. Então, se por acaso, na hora do Plumes realizar a automação para enviar o e-mail, ele identificar que teve alguma falha e não encontrou o e-mail ou os dados que estão ali no campo não estão corretos, ele não conseguiu enviar, ele manda uma mensagem, um e-mail para este usuário que está aqui informando, houve uma falha. Para essa pessoa ir lá e verificar o que está acontecendo com essa automação. Normalmente, esse usuário terá que ser um administrador do sistema, senão ele não poderá resolver. Depois eu tenho que selecionar. Ou eu seleciono um campo onde esteja os e-mails que eu vou utilizar, ou eu clico aqui à direita e seleciono fixamente quais os e-mails que eu vou enviar, separando por ponto e vírgula. Então, por isso que aqui dentro do meu negócio, este campo, eu criei a automação para ele colocar um ponto e vírgula. Tá vendo aqui? Ele tem um ponto e vírgula, um espaço. Justamente para que ele possa enviar para todos os e-mails que estiverem aqui. Logo depois eu coloquei o nome aqui, a voz de tecnologia, e coloquei o número do negócio. Como é que eu faço para colocar campos aqui? Então, vou colocar o negócio e o nome do cliente final. Então, eu posso colocar aqui, puxar o assunto do campo, pedido. Então, ele vai puxar o nome, o número do pedido, mais o cliente final. Então, cliente final. Então, o assunto vai ser pedido e o cliente final. E no conteúdo do e-mail, eu vou informar a mesma informação. Olá, aí eu vou puxar o campo responsável nome, então eu vou vir aqui, responsável, vou entrar dentro da entidade responsável e vou clicar em nome. Eu tenho que fazer dessa forma e tem que aparecer assim, quando eu passo o mouse, ele tem que aparecer em laranja. Se você passar o mouse e ele estiver dessa forma, significa que você fez isso. Você simplesmente copiou. E aí, às vezes, ele não vai funcionar. Tá? Então, é sempre importante você puxar as informações de dentro do campo mesmo. Então, eu coloquei aqui a informação, olá, responsável nome. Então, responsável nome sou eu, Célio Silva. Eu sou responsável pelo negócio. Então, olá, Célio Silva. O pedido número, então ele vai trazer exatamente o número do pedido que está aqui em pendências comerciais, que já foi preenchido, ele está preenchido no sistema. Foi recebido pela fábrica. Então, foi recebido, ou seja, já vai estar aqui no PCP. Prezado cliente nome. Quem é o cliente nome? Esse aqui, cliente com e-mail, que é o cliente do caixa. Então, tá aqui, cliente com e-mail. Parabéns por ter adquirido o produto Avo de tecnologia. Informo que recebemos seu pedido. Negócio, número do pedido. Então, eu coloquei novamente o número do pedido em nossa fábrica. E o mesmo prosseguirá para os demais departamentos até o momento da expedição, quando entraremos em contato. O seu e-mail, o seu contato na empresa é com o consultor que o atendeu, que encontra também neste e-mail. Em caso de dúvida,
Para que o atendimento seja mais rápido e eficiente, entre em contato direto com ele. Equipe Avo de Tecnologia. Então, esse é o e-mail que o cliente vai receber. Então, quem vai receber os e-mails? Contato.plumes.outlook e suporte.plumes.outlook, porque tem um ponto e vírgula. E depois eu ainda criei uma interação, porque dentro do card você tem que saber que ocorreu um envio de e-mail. Então eu pedi também para criar um registro de interação lá no card do tipo e-mail. E aí eu coloquei uma fórmula para ser bem parecida com o que vai receber dentro do e-mail. Então eu coloquei aqui, mesma informação, é a mesma informação que está no e-mail, e comecei a puxar aqui o nome dos campos. Então eu vim aqui, olá, usuário nome. Então eu vim aqui, procurei o responsável e o nome. Aí ele preencheu aqui. Mesma coisa, ó, cliente, tem que ser o campo de cliente. Aí depois aqui o número de pedido. E todos esses campos que estiverem aqui dentro dessa fórmula, ela tem que aparecer aqui embaixo, senão não funciona a automação. Isso é super importante. Não adianta eu pegar isso aqui e fazer essa fórmula aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C. Aí eu vou limpar a fórmula e um Ctrl V. Olha só, dei Ctrl V, mas cadê as variáveis? Ele não preenche, então eu tenho que colocar uma por uma para poder ele aparecer. Então tem que ser exatamente assim, eu vou adicionando, ele tem que aparecer todas as variáveis de campos que existem nesse sistema para que os campos possam funcionar e a automação executar. Tudo bem? Então vamos lá. Então o sistema vai enviar automaticamente o e-mail para o cliente e para o vendedor. Ele vai utilizar os campos preenchidos e nós vamos ver essa execução agora. Vamos lá. Vou finalizar. Vou direto para cá e vou pular para a próxima etapa. Eu vou apertar F5 para verificar se teve algum tipo de atualização na tela. Às vezes aparece e a gente tem que fazer F5 para atualizar o navegador. Então pode ver que não teve nenhum tipo de ação e eu vou executar a tarefa. Então o que ele vai fazer? Enviar o e-mail, depois nós vamos verificar o recebimento do e-mail e criar a interação. Avançar para a próxima etapa. Chegou no PCP. Pode ver que ele não executou nada em tela, mas eu clico F5 para ele atualizar. E aí eu vou verificar se fez alguma referência. Vamos lá. Então ele criou automação. Pode ver, ele criou uma automação de registro de interação, que é como se eu tivesse vindo aqui, falado que eu estou enviando e-mail e escrito todo esse e-mail aqui e clique em salvar. Então a automação já fez isso por você. Então facilita quando eu entrar aqui dentro, ele avisar, ó, olá, tudo bem? Segue o e-mail e embaixo eu já coloquei e-mail enviado para os seguintes destinos: contato, plumes@outlook e suporte plumes@outlook. Agora vamos verificar dentro do cadastro de e-mail se o pessoal recebeu lá no Outlook. Então, vamos verificar. Vamos lá. Então, vamos primeiro pegar o contato, que seria o do cliente. Então, contato Plumes Outlook. E vamos olhar o e-mail que ele recebeu. Então, está aqui o e-mail. Pode ver aqui o nosso pedido. Então, Avo de Tecnologia, e pode ver que ele recebeu exatamente o que nós configuramos. Então, fica muito simples, muito prático para que eles possam executar o processo dentro do sistema. O cliente pode até responder aqui: muito obrigado. Obrigado. Fico no aguardo. Então, quem vai receber esse e-mail para Célio Silva, avode.plumes, e para suporte.plumes, porque esse aqui é o e-mail que eu estava de contato, né? E esse aqui é o de suporte. Então, é exatamente esses e-mails que ele vai receber, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ele mandou do Avode, que é o remetente, que sou eu como usuário, e referente ao suporte. Então, o usuário que eu quero dizer é esse aqui, ó. Tá vendo que eu estou aqui, ó, suporte.plumes, certo? E eu sou também o avode.plumes. Então, vamos voltar lá no e-mail. Muito obrigado, fico no aguardo. Enviar. Então, o cliente respondeu. Agora eu vou consultar, pode ver que eu estou aqui em contato.plumes. Quem foi o outro que recebeu? Vamos dar uma olhada. Vamos voltar aqui. Já olhei o contato, agora eu vou olhar o suporte.plumes. Vou ver se ele recebeu o nosso e-mail. Vou acessar. Suporte.plumes. Então pode ver que eu tenho um e-mail aqui. Vou clicar em cima dele.
Pode ver que eu tenho o e-mail recebido pelo Plumes e eu já tenho também o e-mail recebido pelo próprio cliente. E aí eu vou clicar aqui, responder a todos, e eu vou colocar ciente. Então, provavelmente o cliente vai receber, o contato Plumes vai receber, e todo mundo vai ter essa interação dentro, sem precisar fazer manualmente ali dentro do Plumes. Vamos voltar para o Plumes. Eu vou dar um F5 aqui na tela. E pronto. Então, dessa forma, você consegue automatizar o sistema, facilitar o envio de e-mail e de interações. Viu só como o Plumes facilita a sua vida? Com essas automações você economiza tempo, evita erros e ainda melhora a experiência do seu cliente. Gostou do conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com quem também usa Plumes e quem tiver interesse. E comenta aqui embaixo qual automação você gostaria de ver em mais detalhes. Até o próximo vídeo.